Vamos pegar. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Etc e Tal podcast, publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Anderson, publicitário da agência Etc Creative Brand, e eu costumo dizer que nem tudo é publicidade, mas tudo, de algum jeito, se comunica. E hoje o episódio é muito especial. Meu convidado é um grande amigo, ele é advogado, mas também é um colega das antigas da comunicação social porque ele é jornalista. Cara, aliás, ele faz parte da história da própria Etc. Porque muito antes de essa agência existir, nós tivemos a ideia de criar uma marca de camisetas que iria se chamar Etc. O projeto seguiu outros caminhos, né? Eu para um lado, ele para o outro, enfim, mas o nome nunca saiu da minha cabeça e anos depois acabou inspirando o nome da agência aqui, Etc Creative Brand. Mas o nosso papo de hoje é outro. Nós vamos falar sobre os desafios da saúde além da medicina, os direitos e deveres de médicos e pacientes, a segurança jurídica na profissão e como a tecnologia e a inteligência artificial, porque ele é muito bom nisso, o cara também aí é um espetáculo nas redes sociais, eles estão mudando essa realidade. Para essa conversa, eu recebo meu amigo Felipe Pires, PH. Seja bem-vindo ao Etc e Tal podcast. Tudo bem? Tudo ótimo. É prazer, né, estar aqui, poder participar, conversar, dialogar, lembrar um pouquinho da história, saber que, assim como eu, algumas coisas que a gente tem de projetos acabam se tornando outros caminhos, outros projetos, mas a gente não perde aquilo que no Sul, aqui em especial, o pessoal fala, a raiz, a origem. Né? E é muito gostoso poder fazer parte da nossa história, da nossa amizade e ser lembrado por você aqui. Pô, que legal. Felipe, a minha introdução ficou um verdadeiro podcast ali, mas se eu fosse mesmo falar o teu currículo aí, eu acho que eu ainda estaria falando. Cara, fala um pouquinho pra nós aí, fala do teu currículo primeiro, cara, porque tu é um cara, é jornalista, mas é um advogado de mão cheia, então por trás disso tem muito currículo aí. Fala um pouquinho pra nós. Com certeza. Eu comecei toda a minha vida acadêmica, por dizer assim, não estou aqui para falar só de currículo, porque eu acho que diploma é pra parede, né? Certamente. Mas eu aprendi muito e o network que eu fiz em todas essas minhas formações foi o mais importante. Além de ser formado em comunicação social e jornalismo lá na primeira turma da UFSM, na época CESNORS, hoje o UFSM Campus Frederico Westphalen, né? Década de 20 isso aí, que não conhece. não tinha inteligência artificial, a gente usava livros, não tinha. Aquela tecnologia extinta, né? Biblioteca. Então foi muito divertido fazer aquela primeira formação que eu fiz em conjunto com o direito na época. Me formei aqui em Frederico Westphalen mesmo, tanto em comunicação social e jornalismo, como também em direito na URI. Fiz as duas faculdades, foi bem divertido, não tinha vida, tinha aula manhã, tarde e noite, mas conseguia conciliar algumas festas, conseguia conciliar a vida normal, conseguia conciliar até trabalhos naquele período que para mim foram muito engrandecedores. E nesse período, depois ali de formado em direito, eu já engatilhei as minhas outras formações. Fiz uma especialização em processo civil e eu falo que as minhas grandes paixões, né? Eu fui para o direito digital, direito à tecnologia e proteção de dados, de forma bem abrangente. Na época era algo novo, ainda é algo novo hoje em dia, quando se fala em direito e tecnologia para a maioria das pessoas. E mais recentemente, mas não tão também, já uma atuação que já passou de 6 anos, o direito médico e da saúde hospitalar. Foi uma área que me brilhou muito aos olhos, primeiro por perceber casos próprios, né, de família, a dificuldade de acesso que se tinha muitas vezes a questões de saúde, e aquilo foi me acendendo essa chama, eu pensando como poderia trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto de fazer,
conciliando. Então, busquei essa especialização na época, uma formação que eu fiz para tentar entender como era o mercado e foi assim, muito forte. Foi que nem quando a gente coloca fogo num papel de seda, aquilo incendiou muito grande. Teve uma ligação com essa área. Exatamente, e aquilo me acendeu uma necessidade de trabalhar cada vez mais nessa área, principalmente pró e a favor de médicos, que é uma outra área que a gente já vai entrar depois, mas também para os direitos dos pacientes, que muitas vezes ficam desassistidos, desde da pessoa mais pobre, mais simples, até pessoas com condições que pagam, investem e não têm acesso à saúde. Então eu pensei, como que eu posso conciliar e onde a justiça está nesse momento, se não dependesse somente de direitos públicos, né, mas também sociais, mas quem é a pessoa que atua para buscar esses direitos? É o advogado. E é um papel que está cada vez mais escasso na realidade, porque é muito mais fácil quem está lá para agredir do que para buscar um direito. Eu não estou aqui para ser minha guerra contra nenhum tipo de entidade, nenhum tipo de empresa, mas justamente para garantia de direitos que são desassistidos muitas vezes. Cara, só para que eu entenda, há uns 6 anos, então, você entrou nessa área? Mais ou menos, é um pouco mais de 6 anos que eu finalizei a minha especialização e comecei a atuar. Deixa eu só, antes de continuar aqui e te perguntar uma coisinha, Felipe, deixa eu só pedir pro pessoal da equipe aqui, Carlinhos ou Matheus, tem uma revistinha, se não me engano, tá aqui no nosso árvore de livros, chamada Imprópria. É uma revistinha preta e branca. Essa é boa, essa é muito boa. Eu tenho quase certeza que ela tá ali, porque eu procurei nos meus livros em casa e eu não encontrei. Então eu acredito que eu trouxe ela para cá. Aí eu quero deixar, se ela estiver aqui, eu quero deixar ela do ladinho, senão nós vamos falar também lá mais no decorrer do podcast sobre isso. Mas assim, Felipe, então a gente já sabe quem é o Felipe hoje, né? E o que ele faz, mas aonde ele faz? Certo. Onde é que você está hoje? Porque você ficou, até tu pode esclarecer pro pessoal quanto tempo você ficou em Frederico, onde é que tu veio, quanto tempo tu ficou aqui, e agora você está lá em Goiânia, enfim. Isso. Mas conta para nós, onde é que tu tá atuando? A tecnologia, ela mexeu na minha vida de forma muito engraçada, né? Minha mãe, ela conheceu meu padrasto pela internet, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu morava lá. E minha mãe conheceu meu padrasto pela internet, viveu um grande amor, se casou e veio morar no Sul. E falou, olha, vamos morar em Frederico Westphalen. E eu peguei na época uma revistinha, não tinha Google Maps tão fácil assim, e fui caçar no mapa onde ficava Frederico. Mostrava Santa Maria, mostrava Porto Alegre, mostrava Chapecó, mas não aparecia no mapa Frederico. Frederico não tá no mapa até hoje. E aí na época meu padrasto, compra o mapa tal, vai numa banca de revista, compra o mapa, que esse aí tem. E eu fui lá, achei Frederico Westphalen. E eu, nossa, não vou. Que idade tu tinha mesmo? Cara, eu tava com 17 anos. 17 anos, tô com 38. Pô, tinha turma, tinha tudo. Tinha tudo, tinha uma vida lá completa. E aí minha mãe falou, 6 meses. Eu falei, mãe, são 6 meses que eu vou ficar lá. Foi a pior mentira que eu contei pra mim, né, tentando me convencer. Que acabei ficando 20 anos, né? Eu fiquei muito tempo aqui, fiz boas amizades, trilhei meu caminho que eu falei antes de formação, de início de carreira profissional aqui também. E isso foi muito importante para mim. E fiquei em Frederico um bom tempo, fiquei morando aqui, trabalhando, estudando, fazendo a minha formação. E só saí de Frederico quando a minha noiva, tô noivo, né? Enfim, a Eduarda, que estava cursando medicina em Mafra, e a gente, com a distância não era legal, não dava para conviver à distância, e eu falei, não, eu já trabalho Brasil afora, né? Eu hoje, mesmo morando em Goiânia... Dá para trabalhar à distância, mas o relacionamento à distância é complicado. Exatamente. E eu peguei e falei, olha, eu vou para Mafra. E me mudei para Mafra, né? Encerrei aqui meu escritório que eu tinha com os meus sócios, que ainda são meus amigos. Saí da universidade que eu já atuava como professor já fazia um tempo. E falei, olha, vou para lá para realmente me ligar com esse trabalho feito em Mafra. E em Mafra mesmo, eu me conciliei lá com uma universidade que na minha chegada, numa conversa, num diálogo também com na época, coordenadora que estava saindo, ela falou, é você que eu preciso. Sabe aquela coisa que alguns vão falar caminho de Deus, outros vão falar sorte, outros vão falar que é o acaso. Eu caí em Mafra sem conhecer ninguém. E lá comecei como coordenador de curso, coordenador de um núcleo de práticas jurídicas e comecei a minha atuação jurídica de advogado em Santa Catarina. Porque até então eu atuava Rio Grande do Sul, outros estados, mas não estava em Santa Catarina mesmo sendo tão próximo aqui. E eu me vinculei à universidade e fortaleci a minha carreira de advogado naquela cidade. E ali foi muito interessante, foi muito legal, porque eu tive um chão de um estado novo estando presencialmente. E lá tive uma atuação muito forte jurídica. Fiquei lá por 3 anos, um pouco mais até com a Eduarda, até ela concluir a formação. E assim que ela concluiu a formação,
ela falou, olha, a cidade é boa, é uma cidade legal, mas o que a gente vai fazer a partir de agora? E aí a gente sentou e falou, cara, eu trabalho no Brasil inteiro, graças a Deus, utilizei a comunicação social, o trabalho que eu tinha já de marketing digital, eu já trabalhava em vários estados, e ela precisa estar presencialmente. Eu falei, aonde você quer estar? E a gente sentou, conversamos e fomos morar em Goiânia. Né, voltei, Uau! O sal da terra, né? Volta o sal lá para poder realmente para as origens, né, da minha formação. Tenho família lá. Com ela não tem nada a ver. Não, ela não é. A família dela é toda daqui de Frederico Westphalen. E aí a gente resolveu ir para lá. Oportunidades, mercado de trabalho. Sim, Goiânia é um dos estados hoje que mais cresce junto com Santa Catarina. Então a gente quis aproveitar também esse hype, como dizem, nessa onda, para nos fortalecer profissionalmente lá. E a qualidade de vida lá é incrível também. E fomos para lá. Hoje eu resido em Goiânia, Goiás. Estou lá. Mas, por acasos, né, da vida, a Eduarda passou na residência médica para se especializar em Pelotas. Então eu sou um morador hoje de aeroporto. Aí agora tá nessa. Tô nessa. Nossa casa tá lá em Goiânia, vamos pra lá daqui uns dias de novo. Ela tá de férias agora uns dias pra lá passear, curtir ela, conhecer de novo a casa dela, porque faz 6 meses que ela tá fora, pra gente poder também, né, dar uma descansada, uma relaxada. E eu vou muito a Pelotas, então eu tô sempre nesse trânsito, nesses caminhos. E graças a Deus pelo meu networking, pelas minhas amizades como a sua, de colegas da área da comunicação, da área do direito, eu sempre estou fazendo contatos, participando em palestras, congressos, algumas universidades, palestrei para trás na UFPEL, troquei uma ideia, Felipe. Conversei com um antigo professor e amigo, e aí, talvez até se relembre, Carol Casale, que está lá na UFPEL. Nossa professora. Exatamente. Falei, semiótica. De matéria difícil, né? E uso muito hoje no direito. E conversando... Imagina que... Exatamente, aqui a vida é isso. Criação de marca muito. Repensar as estruturas e os símbolos, né? Maravilhoso. E eu fui para lá e conversei, ela, vem palestrar aqui. Eu fui lá palestrar, né, a convite ali de diálogos com ela. Então tenho feito esse caminho novamente de estar vindo para o Sul, fazer algumas participações, mas hoje eu trabalho. Minha central é no coração do Brasil, em Goiás, também por isso um dos motivos da escolha. E tenho hoje clientes de norte a sul com uma atuação jurídica, principalmente nessas minhas áreas de especialização, a nível, né, nacional, graças a Deus. Tanto que tu mantém relacionamento aqui com clientes em Frederico também. Tenho pessoas aqui que eu conheço, que eu trabalho, que eu atendo, que eu dialogo, que eu me comunico, e isso é importante, né? Eu vejo que o presencial, eles nos dá esse calor, esse contato que não tem como apagar. A gente acaba virando referência e isso é muito legal. Eu mesmo, quando eu falo hoje em dia, vou pensar em comunicação. Cara, existe Porto Alegre, existe outros grandes centros, existem. Mas hoje as minhas maiores referências são pessoas como você, aqui, que legal, que fazem de verdade essa construção de marca, que não é aquela coisa genérica, que a gente sabe que as grandes agências, infelizmente, foram por outro caminho, né, muito mais quase industrial, vou dizer assim. Corrigir se eu falar bem errado, mas é mais ou menos isso, e vocês não. Tem essa pegada de tato, de conhecer o cliente na essência, né? Depois eu vou falar aqui do livro, que é artesanal mesmo. É verdade. E é isso que é importante. Mas hoje, esse é o Felipe, que está residindo em Goiânia, mas mais morando no aeroporto para lá e para cá e fazendo meu trabalho acontecer. Cara, que bacana, Felipe, saber que você não perde essas raízes aí. Claro, tu falou desse contato, né? E isso é uma coisa que nunca pode perder, mas você, aqui em Frederico, os teus vídeos, eles impactam muito de maneira digital. No orgânico, ele circula aqui, não tem quem não sabe, que não viu o Felipe Pires aí, o PH, dando dica, e é muito bacana. E todo mundo vê, né, cara? Então, eu te digo, tu deixou a história e tu continua fazendo. Sabe o que é legal? Esse dia pra trás, vou chamar de amiga, porque eu tenho um coleguismo de trabalho e é uma amizade. A Suzy, que trabalhava num jornal aqui, hoje trabalha numa rádio numa cidade ainda mais de interior do que Frederico. E ela pega, às vezes, a minha comunicação e ela fala, Felipe, você quer dar uma entrevista aqui pra rádio? Cara, com o maior prazer, trazer informação para a população de uma rádio. Tem gente que fala, pô, mas rádio? Porque eu sei que o cara que tá tirando leite, que tá lá na granja, que tá lá fazendo o trabalho dele de madrugada, ele escuta rádio e isso atinge o público com uma necessidade extrema, né? Sim, a gente trabalha com algumas pesquisas aqui. E outra coisa, hoje as rádios elas já estão muito digitais também. Exatamente. Então ela não perdeu a audiência. Exatamente. Né?
E tem muita gente que escuta muita rádio, a gente sabe disso. Óbvio, né? Tem as suas exceções, mas é a mesma coisa que jornal, né? Tanto digital quanto impresso. Tem o que ainda funciona e tem o que não funciona mais. Exatamente. Mas, Felipe, vamos entrar um pouquinho aqui. Outra coisa, hoje as rádios elas já estão muito digitais também. Exatamente. Então, ela não perdeu a audiência. Exatamente. Né? E tem muita gente que escuta muita rádio, a gente sabe disso. Óbvio, né? Tem as suas exceções, mas é a mesma coisa que jornal, né? Tanto digital quanto impresso. Tem o que ainda funciona e tem o que não funciona mais. Exatamente. Mas, Felipe, vamos entrar um pouquinho na área. Vamos. Que eu tenho que falar, pessoal, eu desconheço, né? Eu queria muito ter o Felipe aqui já desde o dia que abrimos o podcast, né? O Felipe estava na minha lista, mas essa distância também era um complicador. Agora, aproveitando que ele está aqui, cara, não posso perder essa oportunidade de trazer o Felipe. Mas o assunto que ele é especialista é um assunto que eu desconheço, então vamos juntos aí tentar descobrir. Eu bolei algumas perguntas aqui e vou perguntar para ele, né? Vamos falar do profissional de saúde aqui, Felipe. Ó. Hoje, quais são os maiores desafios jurídicos enfrentados pelos profissionais de saúde? Ander, eu falo que os profissionais de saúde, eles se tornaram hoje, vou falar que é a gotinha de mel que cai perto do formigueiro, né? Vamos dizer assim. Por quê? Sofrem grandes ataques, né? Infelizmente. São alvos. Exatamente. Não estou falando mal de nenhuma classe, o que eu falo aqui é conhecimento empírico em alguns pontos, e nesse caso é empírico, mas da minha visão, da minha vivência. Antigamente a gente falava do advogado de porta de cadeia. O advogado de porta de cadeia estava lá, né? Sim. Batendo na polícia, no Ministério Público, né? Batendo com trabalho, claro, atacando dessa forma. Hoje, a gente vê que existe o advogado de porta de hospital. Por quê? Grandes indenizações, grande volume de ação, as atividades médicas em si só elas são para garantir a vida. Independente da atuação médica, da especialização, são garantia de vida. Infelizmente, pode acontecer. Como o Hunter pode criar uma marca que alguém não vai gostar, eu posso fazer um processo que eu posso perder. Um médico pode cuidar de uma vida que vai levar alguém a um óbito, infelizmente. Mas ele vai ter exercido o trabalho dele. No Brasil, tem essa cultura do onde há uma oportunidade de se ganhar dinheiro, né? E infelizmente gera o ataque. Então hoje, o profissional de saúde que não tem um respaldo, uma assistência, uma colaboração, não precisa ser somente de um advogado, mas um profissional que auxilie ele a pensar a sua segurança jurídica, é o mesmo que andar de moto, como a gente falava antes, sem capacete. É o mesmo de que você passear hoje no sol, na praia, sem passar um protetor. Então, a gente tem que estabelecer métodos de segurança. E seja no ambiente intra-hospitalar, para a estrutura hospitalar pensar nessa segurança desse médico, ou seja, na atuação de uma clínica ou na atuação individual de um médico que esteja iniciando um trabalho, ele tem que ter o respaldo. E hoje o grande problema da segurança jurídica do médico é o grande volume de ataque. A gente sabe que existem áreas como a parte de cirurgias plásticas e a GO, né, que é ginecologia e obstetrícia, que já tem um volume maior de processo pela natureza da atuação, que levam a alguns problemas, mas a gente tem visto ataques a médicos que muitas vezes estão trabalhando em plantões. A gente teve casos no Brasil de políticos, de uma forma geral, invadindo UPAs, invadindo não vamos entrar no mérito, mas em Frederico aconteceu. Sério? Não tinha visto aqui, não sabia. E ataques, muitas vezes, assim, de se aproveitar, não só financeiro. Nesse caso, muitos ataques foram feitos para tentar até aumentar a minha imagem, porque eu tô aqui mostrando para a sociedade que o cara deveria... E não se conhece a realidade. Não tô protegendo. Existe médico bom, existe médico ruim. Tem padre bom, tem padre ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim. Mas o ataque aumentou muito. E prova disso é um aumento que já estourou há mais de 10 anos de mais de 200% de aumento de ações judiciais contra profissionais de saúde. Não só médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, diversas áreas. Isso é um problema. Porque a gente percebe que as pessoas não estão entendendo a realidade daquele profissional e achando que tudo é culpa. E muitas vezes não é culpa. Muitas vezes as pessoas não sabem o que aconteceu e entendem que tudo é um dever de atacar para buscar um direito. Porque não sabe o processo. Só para esclarecer o fato de Frederico não falar dele, a gente não está falando aqui que houve de fato aqui... uma maneira daquilo ser proposital ou não, um fato que aconteceu aqui em Frederico, que o PH está falando. Mas, para continuar dentro desse mesmo assunto, tem um desconhecimento do lado da pessoa, às vezes,
né? E aí não entender o processo, e aí aquilo pode culminar em ter uma ação contra o profissional, pelo fato da pessoa não conhecer e se sentir lesada, mas também existe o fato da pessoa, desconhecendo ou não, já querer aproveitar o momento. Tem. E talvez, vamos falar da tua classe, induzidas talvez por alguns advogados. Com certeza, Ander. E é isso que eu falei, o antigo advogado de porta de cadeia hoje está atacando. Eu adorei o teu exemplo. É um exemplo triste, é um exemplo triste. E isso parte do quê? Vou pegar fazer uma comparação. Quantas escolas muitas vezes não têm professores que estão cansados ou então que não estão preparados para administrá-lo e não praticam o ensino, estou falando de ensino, não de educação é pai e mãe que dá, e não praticam o ensino de forma correta. Alguém processa um professor? Não. Por quê? Porque é difícil, não tem subsídio, que besteira que o Felipe está falando, enfim. Mas vamos ser sinceros, vamos falar do que realmente importa. Um professor com o salário dele vai te dar uma indenização boa? Eu ouvi isso de um amigo advogado que atua... Não vale a pena. Exato. Que atua Quando do lado oposto. Quando valer a pena, vai ter. Que atua do lado oposto ao meu, a gente conversando lá na OAB, lá em Goiás, e ele me falou, cara, eu já atuo somente pró-paciente e contra médico. E eu, mas por que ele? Financeiramente é bom. Financeiramente é interessante. Ele falou assim, eu não tô importando. É aquela coisa, advogado defende bandido, advogado defende traficante. Todos têm direito à defesa, todos têm direito a buscar seus direitos. Mas o caso dele, ele falou pra mim, eu sou bem transparente contigo. Por mim é porque é interessante. Eu sei que se eu for lá e processar o médico, ele vai ter, no mínimo lá, ele vai estar fazendo plantões o mês inteiro se matando e vai ter lá seus 20, 30 mil que eu vou poder buscar uma indenização em cima. Eu falei, legal o seu ponto de vista. Cara, eu não tenho nada contra. É o aspecto dele. Só que isso virou o mel no formigueiro. Isso aí, que foi o que tu falou no início ali, né, cara? O mel no formigueiro. E vai mesmo ter como vai acontecer em outras áreas. E o exemplo que tu deu dos professores é muito bom porque prova, não, mas ali não vai dar uma indenização alta, nós vamos ter mais incômodo do que lucro, né? Exatamente. Enquanto na área de saúde as indenizações são grandes, se for de um médico ele tem recurso. Eu vou até ter aparentemente tem mais recurso. Exato, né? Eu vou até falar, já vou cantar a pedra, antecipando que alguém comente depois falando, não, mas não é só isso, um professor não vai matar a vida não vai tirar a vida de alguém. Vou falar de responsabilidade civil de profissionais autônomos, contadores, advogados, né? Se um advogado errar, a pessoa vai presa. Se um contador errar alguma coisa, a pessoa vai pagar uma multa. Se um professor errar, alguém vai ficar analfabeto. Isso, de certa forma, não prejudica e muda o cenário da vida de alguém. Isso também não vai ser prejudicial tão quanto... Eu estou falando de responsabilidade civil nesses aspectos. Mas o médico pode matar alguém. Entendo, ele pode. Mas além do juramento que ele tem... Eu duvido que alguém vai passar 6 anos da cadeira dele estudando para um curso que muitas vezes, se é feito numa federal, é exigente, numa particular também é, e ainda é caro para matar alguém. Eu duvido muito, 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 muito. Eu já vi casos, Ander, de pessoas com posicionamento político X atender pacientes do lado Y, ou então, nem falando de política, mas falando de outras questões. Uma pessoa médica que o posicionamento dela é bandido bom, é bandido que não está mais aqui, né? E ter que atender um criminoso que praticou um crime. O criminoso chegou baleado, acidentado, e o médico, pelo seu juramento, atender, ele me falar, cara, eu enxerguei ali um ser humano, órgãos, coração, tudo mais, atendi, estabilizei, encaminhei, segue a vida. Então, assim, eu não consigo, não estou vivendo o comercial da Coca-Cola, tudo perfeito, mas eu não consigo acreditar que alguém vai judiar de si como profissional, dos seus estudos e carreira, para praticar o mal, entende? Não, mas sem dúvida, mas isso que tu tá falando, PH, é a espinha dorsal do profissionalismo. Exato. O cara que é profissional, ele não vai olhar essas diferenças. A gente trabalha aqui, por exemplo, vamos ver um caso, por exemplo, fazer uma ação que envolve política. Sim. Cara, não tem o menor problema trabalhar com várias áreas, não importa, várias siglas, não importa. Porque eu tenho que entregar o melhor. Exato. Independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito ou não. Da mesma coisa, se fosse trabalhar com religião aqui dentro, independente da minha crença, eu tenho que fazer uma estratégia
tão boa quanto eu faria para minha crença, para aquela crença que veio buscar o meu trabalho. Então eu acho que isso é o cerne de ser um bom profissional. E quando tu, não só o fato de, não aquele profissional só que se forma, que tem um juramento como médico, mas qualquer profissional, seja ele um profissional que não depende de uma faculdade, mas ele é um profissional, exatamente, né? Ele vai atender muito bem e não vai estar olhando a cara. Ali não se olha a cara do cliente. Isso mesmo. Isso é mais se a gente fosse ter um papo comercial aqui para dar preço. Exato. É diferente. Então, é uma demanda muito importante a gente falar. Meu avô é cozinheiro profissional, a vida inteira foi. Se aposentou, está com 90 e tantos anos, cozinheiro. E ele sempre me falava o seguinte: chegou um rico, chegou um pobre no meu restaurante, eu vou fritar o mesmo ovo com a mesma qualidade. Vai ser o melhor ovo do mundo, independente para quem eu esteja cozinhando. Eu vou fazer o meu melhor. É o que dá para ser feito. É isso aí. É isso aí, eu acho que isso é fundamental para todas as áreas. O cara que se diz assim, tu chega e faz uma pergunta para uma pessoa, cara, tu é profissional? Eu acho que ele tem que fazer para dentro dele assim, como é que eu faço o meu atendimento? Como é que eu analiso tudo isso? Exatamente. Aí para ele poder botar da boca para fora e dizer assim, eu sou profissional. Exatamente. Né? Vamos dar continuidade aqui, Felipe. Vamos lá. Vamos lá. Então, na tua visão, quais são os direitos e deveres que médicos e pacientes mais desconhecem no dia a dia? Que eu acho que vem em contra daquilo que tu estava falando, né? Exatamente. Então tem aquela coisa. Mas não só o paciente desconhecer, mas o médico também. Né? Sim, sim. Falando médico aqui, mas pode ser outros profissionais de saúde, tá? Com certeza, com certeza. Eu falo mais da classe médica porque primeiro eu vivo mais essa realidade, foquei nesse profissional, nicho de mercado. E é o mais focado também, né? Exatamente. É nicho de mercado e porque, para mim, é muito mais importante saber tudo sobre uma classe, porque cada um tem seu conselho, tem suas regras, eu atuo para outros profissionais, mas a classe médica é que eu mais me aprofundei. Vou começar de trás para frente, vou começar falando dos pacientes. Ander, um grande problema que a gente tem hoje em relação ao paciente, e eles têm seus direitos, se eu brigo, luto por eles, tem os meus objetivos íntimos que estão lá do Felipe, antes do Felipe advogado, que eu falo sempre existe o paciente do meio público e do meio privado. O paciente do meio público, aquele que depende do SUS, que eu defendo o SUS, é um excelente programa, comparando com outros países, e é o paciente que ele tem o dever do município, do estado e do Brasil, né, o dever nacional, do ente federativo todo, de atender ele, de garantir a saúde que está prevista lá na nossa Constituição. Mas esse paciente, ele desconhece algumas coisas, e muitas vezes é função nossa de advogado, e aí eu convido os amigos advogados a irem para as redes sociais, jornais, revistas, rádios, para todo meio de comunicação e informar, que é um dever e é onde o advogado pode também levar conhecimento. A gente não pode vir aqui falar me contrate, mas a gente tem que conduzir a população a saber os direitos para que busquem, através de um advogado, ou do Ministério Público, ou de defensorias públicas, os seus direitos. E a maioria dos direitos dos pacientes que eu vejo hoje é eles não saberem como proceder para buscar garantias mínimas de saúde. Eu não estou falando só daquele paciente que vai bater na porta lá do posto de saúde para buscar uma medicação e não tem. Esse também. Esse paciente ele tem que saber que ele tem que ir no Ministério Público, que vai conduzir essas questões. É o caminho. Exatamente. E do paciente privado é aquele que depende do plano de saúde. E aí é onde eu tenho um pouco de sangue no olho, não omito isso, confesso isso, não tenho nada contra planos de saúde especificamente, nenhuma marca específica, mas é a questão de que planos de saúde são empresas, né, Ander? E é aquela questão, você com certeza já falou para algum cliente seu, vou citar se não tiver, mas só por exemplo, algum cliente do ramo da alimentação, você falou, olha, seu lanche está muito grande, você tem que servir menos porque está desperdiçando, né? Você tem que servir menos. Aquela historinha, já que a gente está aqui, né, e o ambiente é da comunicação e publicidade, a revolução do creme dental, né? Estudamos isso lá na comunicação, lá mesmo no jornalismo, não foi só na publicidade e propaganda. Como é que eu faço para faturar mais? Cara, só aumenta o buraco. Exatamente. O creme dental, não lembro agora da história direito. Vai sair mais pasta de dente, vai gastar mais. Mesma coisa, os bombons, né? Era só o contrário desse teu exemplo do sanduíche, né? Era aumentar para sair mais. Para consumir mais, exatamente, né? E aí essas questões que muitas vezes os planos de saúde são empresas, eles têm que lucrar. E eles falam, a gente atende o rol da ANS, a gente atende isso. Esse rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ele especifica o que os planos de saúde têm que atender, o mínimo. O plano de saúde, no mínimo, tem que fazer isso. E os planos de saúde abraçam isso como se fosse uma questão, né? É só isso e deu. É só isso.
Aí o Under vai lá buscar um tratamento médico, paga o plano, fala, olha, eu quero fazer isso aqui do meu plano. O médico especialista que está acompanhando o Under há muito tempo, fala, Under, você vai precisar, por exemplo, de uma cirurgia X, você tem que fazer isso aqui, cara. E o Under fala, não, beleza, doutor, vou encaminhar para o plano. O médico faz o encaminhamento e o plano não, a gente não cobre. Por quê? Não, porque a nossa junta médica não quis. E o paciente, tá bom, quanto que é? Vou financiar, vou vender minha terra, vender meu carro, é minha saúde. E o cara paga, vai lá e faz. Isso me dá até uma gastrite, assim, me dá um embrulho no estômago, me deixa agoniado. Porque, às vezes, o plano tem razão, às vezes ele tem razão. Realmente, o pacto que a pessoa tem com o plano, ou então falar, eu quero atender com o médico fora do plano, também não dá, né? Tem que ser com aquele. Sim. E tem algumas coisas que não dá para driblar, não é questão de lograr o plano, é questão de fazer o plano cumprir aquilo que ele serve. Eles lucram, eles recebem mensal e eles não usam todo esse valor porque eles têm que ganhar dinheiro. Então a gente não quer que eles se empobreçam, fechem e quebrem. Planos de saúde são bons na teoria, só que eles têm que funcionar. Sim, eu sou usuário. Exato. E a gente tem que saber que eles têm que cumprir. E o paciente às vezes lava as mãos e fala, meu plano não cobriu, o médico não quis, a empresa tal, não, através de uma junta de médicos, falou que não tem como fazer. Ok, vou agora migrar do direito do paciente e aliar o do médico. E o médico que especializou e falou, o Under precisa dessa cirurgia. Pô, o médico está jogando no lixo o diploma dele. Se uma outra junta médica, nem muitas vezes não são de especialistas, negou, né? A gente fala, fez uma glosa, enfim, não, negou o tratamento, não quis participar, não quis que o Anderson tivesse o direito de fazer aquilo. Cara, tá jogando no lixo o paciente e o médico que ordenou o tratamento. A gente teve muias denúncias. O próprio colega. Exatamente, a gente teve muitas denúncias públicas de colegas advogados que eu chamei até de loucos, que foram para as redes, impulsionaram a questões das falas deles, criticando determinadas marcas de plano de saúde, falando sobre essa máfia que tinha por trás de negar tratamentos, para que é lucrativo. Por que eu vou falar para a pessoa fazer o tratamento de 100 mil, se ela pode ficar, em vez de fazer o de 100 mil em uma semana e se curar, ela pode passar 10 anos fazendo o de 1.000 que eu vou perder menos. Era mais ou menos assim. Mas eu vejo que essa mistura dos direitos bate tanto no paciente quanto no médico nesse aspecto. É o médico que quer ver o paciente dele curado, porque ele quer que o paciente dele se cure para falar bem dele, com certeza, para honrar o trabalho dele de buscar qualidade de vida e saúde, e o paciente que está lá pagando e não tem. E isso também bate agora no paciente do público, que paga imposto e às vezes precisa de determinados tratamentos, e em alguns estados, não vou referenciar nenhum, porque varia muito até de cidade para cidade, alguns tipos de tratamentos são muito cobertos e outros não são. E aí a gente tem, às vezes, o município joga para o estado joga para o município. Sim. Às vezes tem que fazer um processo que vai envolver o SUS, aí é um processo federal em determinados tratamentos. E o paciente ele não pode deixar de conversar, ao menos, buscar um diálogo com um advogado especialista da confiança dele para saber se ele tem direito ou não de brigar, neste caso, entrar nessa luta judicial para a garantia de um direito dele. Porque se eu pago meus impostos, sou um cidadão, estou coberto, né, pelas garantias da sociedade, estou lá, acho que todo mundo que nasce no Brasil sabe que existe uma Constituição que garante a saúde e a vida. Eu posso simplesmente entregar minha vida para a morte, ou eu posso brigar por isso de alguma forma. E isso é muito necessário. E eu fico muito triste quando eu fico sabendo que alguém morreu sem tentar buscar determinado tipo de tratamento para poder se garantir, e não é nem se beneficiar. Eu odeio quando falar, fulano se beneficiou. Não, se garantir aquilo. Isso é importante, André. Isso é muito importante. E hoje, né, Felipe, a gente tem, não é de hoje, mas a falta de orientação ela é muito grande. A gente tá vivendo numa era onde tu abriu ali, dá um Google, tu tem um monte de informação, mas aquilo confunde muito. Muito. E tem muita mentira. E tem muita mentira. E aí, esse paciente, às vezes, ele desorientado, ele não sabe por onde correr. Ele, antes de tudo isso que tu falou, falando do micro, no município, ele já começa enfrentando uma coisa chamada política. Com certeza. Então, a primeira coisa que vai dar sim e não para ele já é o lado partidário dele. Né? Não estou falando especificamente que isso aconteça aqui em Frederico, mas a gente sabe que acontece. Em vários lugares. Né? Em vários lugares. Então ele já tem que romper essa primeira barreira, para depois ele ir para outras, né? Quebrar outras barreiras, e aí por não ter conhecimento ele não sabe que daqui a pouco, tendo um advogado que o oriente bem, seja às vezes até simples de conseguir pelo Ministério Público. Exatamente. O tratamento, né? Ou até o medicamento, que tem muita gente que busca medicamentos
caríssimos. Caríssimos. E aí, pô, o vizinho do lado ganha e eu não ganho. Exatamente. Onde é que se perdeu isso? Porque o olhar, ele não é igual, né? Não, infelizmente não é, André. A gente sabe que é aquela questão da economia que eu falei antes. Então, muitas vezes, o paciente, eu não quero brigar, eu não quero me indispor. Sim, é o fulano, é a fulana que trabalha lá na secretaria, eu não quero brigar com ele. Mas, gente, todo mundo que está não é, né, na política, a gente sabe disso. Sim. Você está brigando por um direito de vida seu. Independente de quem esteja do outro lado, às vezes aquela pessoa também não sabe que é um direito seu. E ela não vai tirar do bolso dela. Ela vai ter que auxiliar você, através dos seus direitos, seja no público ou no privado, a subsidiar o seu tratamento. Essas questões de medicamentos são muito, muito importantes. Falar de uma doença que todo mundo conhece, câncer. Quantas pessoas compram os medicamentos de câncer por, às vezes, faltar mesmo na rede pública? A gente sabe que aí é problema de repasse, enfim, financeiro e tudo mais, dificuldades. Até Rio Grande do Sul é um estado que tá interessante hoje no que tem feito nesse tipo de doença. Mas a gente sabe que tem muita dificuldade. E a pessoa, às vezes, por não querer brigar, acha que vai se indispor e segue, né? Pagando, vendendo terra, se indispondo. E alguns falam, mas vai ser caro um advogado. Eu tenho um caso bem próximo, não vou citar nome, mas que acabou que a relação desse caso é com um cliente nosso, né, que a gente está fazendo um trabalho. E aí nós fomos fazer umas filmagens esses dias e acompanhar, e uma área de terra lá dele foi... mas não tem mais essa área de terra. Não, porque a minha esposa teve câncer, né? Então o que acontece? Era do sustento dele. Então a pessoa talvez... Não sei se era o caso, obviamente, talvez tivesse alguma maneira dessa medicação, desse tratamento, na verdade, ter vindo por vias do governo, não, mas foi entregue ali uma parte que gera sustento da família. Que às vezes vão falar pagar assim, um tratamento. As pessoas vão falar, mas o fulano tem... Tua renda já diminuiu, Exato. Tu deu um pedaço de terra. E as pessoas vão falar, mas ele era rico, tinha condições. Ok, mas quantas vezes o pai dele, o vô dele não foi rico e trabalhou para construir aquilo? Então é muito complicado. E só para fazer um fechamento, os direitos dos médicos hoje que a gente tem, e é um caso que explodiu muito no Brasil, que eu sempre comento, é a questão, primeiro, graças a Deus, surgiu um provimento novo do Conselho Federal de Medicina vedando, que era a forma com que o médico ingressa nos meios de trabalho. Vou pegar especificamente médicos plantonistas aqui para a gente balizar. Muitos desses médicos eram coagidos, não tinha outra palavra. Olha, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar R$1.200, R$1.000 para plantão de 12 horas, que é a média que se tem hoje, digamos, de norte a sul, assim, em geral. Mas que era o problema. Você vai pagar um pedágio aqui, tu vai tirar 30%, 40% dos seus primeiros salários para trabalhar aqui com a gente. Esse valor vai ser repassado, assim, vai receber, vai repassar para a gente e tal. E muitos médicos fizeram, André, muitos médicos. Aí a gente bota na ponta do lápis um médico que pagou uma faculdade particular de 10 a 15 mil em média por mês, 6 anos, e vai pagar ainda a sua faculdade depois do curso, que tinha lá um ProUni, algum outro mecanismo para poder financiar um FIES, enfim, para poder pagar o curso. Esse cara vai ficar trabalhando de graça, perdendo dinheiro por muitos anos. Com qual cabeça ele vai trabalhar como profissional que tem que cuidar da vida? Com aquela dor. E isso vai impactar no tratamento que ele vai dar. Não que ele vou tratar mal, mas a pessoa não vai estar feliz. Sim, mas isso é para qualquer profissão, né? Se tu tá com esse problema, tu nunca vai fazer nada 100%. Exato. Então eu vejo que o maior problema hoje de direitos dos médicos é esse desconhecimento que às vezes do início da carreira, do afoito de querer começar a trabalhar, é ele cuidar dessas questões. E em segundo ponto dos direitos dos médicos é a segurança jurídica desses ataques que eles sofrem, e muitos médicos se apoiaram em ter seguro de responsabilidade civil, para caso viesse um processo, deixa, perco, paga e vai. Mas o seu nome fica sujo. E aí entra um viés que a gente tem que cuidar muito para qualquer profissional, que o nome, para quem eu sou médico, eu sou advogado, eu sou publicitário, se você se manchou uma vez, meu amigo, já era. Dificilmente você vai conseguir. Pode o Ander trabalhar a tua marca, pode o Ander reconstruir a tua imagem, não tem. E da área de saúde, mais complexo. É pesadíssimo. É muito complexo. Pesadíssimo. Aquele médico cometeu tal... Exato. E sempre vai ser erro ou crime. Exatamente. Vai ser isso. Erro é pesadíssimo. Crime, então, nem se fala. É e aí manchou, cara. Ele pode, acho que não, né?
No Brasil ele já não atua mais. Vai ter que... Dá para tentar trocar de estado, mas é complicado ainda. Então eu vejo que são os 2 pontos. E por fim, questões tributárias, que eu nem vou entrar, que aqui daria um podcast único só por isso, que os médicos acabam não reconhecendo, mas eles perdem muito dinheiro sem querer mesmo. Por bitributação, impostos, por ter, às vezes, tem um CNPJ que ele trabalha como, que ele é contratado, né, de repente alguma clínica, aí ele está fazendo plantão em outro lugar e ele está pagando 2 impostos, isso se embaraça, porque o médico às vezes trabalha 30 dias para receber daqui 60 esses 30, ou 90 para receber daqui desses 30 que ele trabalhou, e isso vai indo, ele só quer o dinheiro, e ele nem está preocupado com o que está sendo descontado, com o que está caindo fora, com o que ele está pagando de tributo, ele só não quer, lá na declaração de imposto de renda, pagar um imposto gigantesco. E é um direito que também que os médicos desconhecem. E eu vou falar só uma questão aqui. É uma questão de sentar, anotar num papelzinho, papel e caneta, se não tiver facilidade ali. No analógico mesmo. Com o digital. Sentar com um contador ou um advogado dessa área e fazer uma análise. E muitas dessas análises, muitas vezes pelos profissionais, são gratuitas. Porque o profissional que vai fazer, ele vai trabalhar em cima desse serviço, ganhando, ele tem que receber o trabalho dele, naquilo que o médico realmente deixar de perder. Então, muitas vezes, ele pode procurar o seu próprio contador ou o seu próprio advogado da família ou algum outro especialista e dialogar para poder sentar e falar, peraí, cara, eu tô perdendo 50, 100, 200 mil por ano aqui, do quê? E nem reconhece que às vezes ele pode ingressar com uma ação para cobrar o que ele já pagou ou para se evitar que ele tenha mais perdas no futuro, tanto da pessoa jurídica quanto às vezes da pessoa física também, que mistura e infelizmente tem que ter muito cuidado com isso. Então são esses os direitos que eu vejo que são os mais atentados hoje, é onde o diabinho tá lá jogando pedra. Dos 2 lados. Só para querer finalizar esse assunto, mas só para voltar que me fez lembrar que tem o outro lado também nessa parte aí do pagamento, que é o lado daí do usuário, do paciente. Aí já aconteceu comigo, né? Mesmo com plano de saúde, tá? Aí tem alguma consulta, às vezes, não, tem que ser a primeira particular, acontece muito. Acontece. Primeira é particular. Acontece. Depois vai te atender pela... Não vou citar o nome, que é a que mais famosa nós temos aqui. Hoje eu tenho um atendimento, vou consultar hoje às 6 da tarde. Mas chega lá, eu não sei se isso já está acontecendo, assim, aqui em Frederico, enfim. Na hora de pagar, não aceita cartão de crédito, não aceita mais Pix. É no dinheiro. Primeiro que ninguém mais usa dinheiro. Aí tem alguma coisa a ver com ele estar perdido, esse profissional está perdido nessa ou ele está bem orientado e ele não quer tributar esse dinheiro, pode ser. Porque vira uma confusão pro outro lado. Eu tenho alguns médicos que já me questionaram essas questões, falaram, pô, olha, meu pai era médico, fazia assim, meu tio, meu amigo, meu conhecido. O que eu costumo dizer? A gente teve uma mudança de lei no Brasil após 2020, não vou me recordar o ano precisamente, em que antigamente, se eu vou pagar aqui pro Ander, em cartão, o Anderson tinha que receber R$100, R$100. Em dinheiro é R$100. Ele não podia mudar. Hoje, pode. Hoje, qualquer profissional pode. Olha, o pagamento vai ser via cartão ou Pix? Então é tanto. O pagamento vai ser no dinheiro? Pode dar um desconto maior. Hoje, qualquer profissão, qualquer trabalho pode fazer isso. Tranquilamente. Avisando antes o cliente. Se ele falou, a consulta é R$400, chegou na hora, a gente cobrou 500, pô, tá aqui. Você não especificou. Então, o médico ele tem que ser extremamente transparente. E essa questão de médico de plano de saúde, primeira consulta vai ser particular e depois pelo plano, tem que denunciar. Denunciar no plano. Vou te ver às 6 hoje. Exatamente. Denunciar no plano e denunciar também para os órgãos competentes, certo? Tem que denunciar para que haja esse controle. Qual que é o competente? CRM, Conselho Regional de Medicina do seu estado. Olha, o doutor fulano de tal foi me atender pelo plano, fez assim, assim, assado, tá aqui o meu recibo, guarde recibo de tudo, nota fiscal, médico tem que fornecer nota fiscal, o paciente tem que ter. Aí alguns clientes meus falam assim, pô, mas eu vou pagar. Sim, coloque isso, agregue isso no seu valor. Você tem que agregar. Temos que fazer o correto, André. Não adianta. Se a gente não faz o correto aqui, lá na frente vai dar problema. Eu já tive clientes que depois que começaram a gastar mais para deixar tudo correto, passando um ciclo de 12, 24 meses, falaram, pô, tô com mais dinheiro, paguei menos imposto, meus pacientes também abateram do imposto, porque pode abater o que gasta com saúde até um teto X. Meus pacientes agradeceram. Ajuda muito para quem usa, para quem tem 2 filhos em casa. Falar você com um filho em casa que vive em consulta. Ajuda pra caramba. Então, a pessoa chega no final, ela fala, paguei a mais, mas para lá. Quais foram os benefícios? Então, tem essa contrapartida. Fazer o certo
nesses pontos, nesses aspectos, é o melhor caso que tem para se evitar problemas. Para os dois lados. Para os dois lados. Ambos se beneficiam e é muito importante que tenha esse controle. Cara, muito bem esclarecido, Felipe. Deixa eu perguntar aqui. Pessoal, conseguimos mais um cafezinho aqui, porque o papo tá ficando bom. Eu acho que vai longe. Se a gente conseguir aqui, a gente agradece, né, Felipe? Isso aí, café. Olha só, Felipe, vamos dar uma... Mantendo aqui, mas nós temos que falar disso, né? E... Deixa eu perguntar antes, tu foi aluno do Jean? Do Jean Novakowski? É. Com certeza, cara. O Jean é velho, né? O Jean é velho. Depois eu vou mandar só esse corte. Mas a minha barba tá ficando grisalha do lado de cá, igual a dele, de tanto eu zoar com ele. ele, mais novo que eu, 5 anos. Nossa. Ele tava aqui, tu assistiu, a gente brinca. Jean Novakowski, que começava as aulas dele dando pra gente, eu não vou... Ele pode me xingar, mas nas primeiras aulas dele, ele dava uma letra do Kiss pra falar sobre direito. Ele não vai te xingar, ele adora isso. É que eu não lembro a letra da música. E aí ele vai te xingar. Ele vai me xingar. Vai te xingar. Não sou tão fã quanto ele. Não, porque nós temos essa pergunta aqui, ó, e eu sei que tu é um especialista nisso também, tá? A tecnologia EA, né? Então não só a inteligência artificial, né? Mas a tecnologia e a inteligência artificial vieram para facilitar ou complicar a relação entre médicos, pacientes e o direito. Parece meio complexa, mas para nós, para ti eu acho que não. Eu vou simplificar tudo isso. Ander, eu falo sempre o seguinte, se eu comecei a me sentir mal, vou ao hospital de carro. Eu posso ir ao hospital de carro e chegar lá bem. Ou eu posso bater esse carro no caminho, atropelar alguém e cometer mais problemas. O carro é uma tecnologia, assim como a inteligência artificial, assim como as outras tecnologias que estão aí vinculadas à profissão do médico e na vida dos pacientes. Ela pode facilitar ou ela pode virar um grande problema. Né, eu vejo muitos relatos de médicos que estão atendendo, muitas vezes, e o paciente já chega com diagnóstico. O paciente chega e fala, eu quero tal remédio, porque eu tenho tal coisa. Aonde você viu? Até um tempo atrás era no Google. Hoje já é no ChatGPT, no Claude, tá tudo. Enfim, em qualquer inteligência artificial, a pessoa fala os sintomas, sabe mais que meu médico. Ok, o ChatGPT auscultou você, colocou o estetoscópiozinho lá, ele tocou, apalpou você, sentiu. Você falou para ele realmente como você consome seus alimentos, como você dorme, se você fuma, não fuma, se você toma remédio ou não. Nossa, né? Inverso. Exato. E o lado humano, de às vezes, já aconteceu de pacientes que chegaram, assim, relatos dos meus amigos médicos também, falarem, olha, o paciente chegou, começou a conversar comigo, e no final estava com uma ansiedade, mas ele botou os sintomas e falava que era infarto. A gente rodou todos os exames possíveis lá, o cara estava só um ataque de ansiedade. E o cara chegou lá querendo já... Tava infartado. Olha, mete um desfibrilador aí que eu tô morrendo, né? Eu quero isso. Então, por alguns aspectos, às vezes ajuda o paciente saber os sintomas dele e colocar lá para ele decifrar. Porque se a gente vai falar de linguagem médica, até eu que vivo na área da saúde pelo direito, que o direito já tem uma linguagem própria complexa, a medicina mais ainda, já é complicado. Aí o paciente chega lá, às vezes, que não tem vínculo nenhum com isso, e aí ele se perde, aí dá medo. Aí ele tem mais medo ainda, ele se complica mais. Então, às vezes, ele vai lá traduzir. Nesses casos, facilita, aproxima, melhora. É para ele não se apavorar, às vezes, em alguns casos. Com certeza. É tirar o medo. Acho que é o principal, uma dica que eu sempre falo para todo mundo da área de saúde. Se você aprender a tirar o medo do paciente, já vai melhorar muito a vida dele. Já vai facilitar a relação de trabalho. Que é o principal, é a comunicação entre médicos e pacientes. Onde dá o ruído é sempre nesse ponto. O ruído sempre vai acontecer nesse momento. Então é muito necessário que se tenha esse cuidado. Mas a tecnologia, na teoria, e não vou mensurar um percentual, mas em boa parte ela tem sido benéfica. Eu acho que na maioria dos casos. Por quê? Hoje a gente tem leituras de exames para médicos com uso de inteligência artificial que auxilia o médico. Aí tem gente que vai falar, esse médico não é raiz, esse médico não sabe. Ele botou lá o meu exame para a inteligência artificial ver. O médico estava me atendendo com um computador, digitando ali, conversando, usando, que muitos médicos usam lá, vou citar uma marca possivelmente aqui, mas o Whitebook, que é um aplicativo, um livro, um site, um sistema que ajuda a você entender determinadas patologias, o tipo de tratamento. Cara, o médico estudou 6 anos. Ele leu todos os livros que ele precisava? Não, ele leu boa parte. Ele precisa refrescar a mente dele. Ele precisa visualizar novamente aquilo de uma forma que vai acelerar a compreensão dele. E filtrar, né? Filtrar ali e tudo mais. Nem todo mundo, citando a série House, é o Dr. House lá, que pega o conhecimento e tem bilhões de casos na cabeça. Mas aquilo é uma série. Aquilo é ficção, certo? Então é muito complexo hoje falar que não se pode usar tecnologia na medicina por esses aspectos. Ela facilita.
Eu até brinco, estava lendo um artigo esse dia para trás, muito futurístico, mas falando sobre o uso de médicos robôs, certo? A gente tinha um certo medo disso. A minha família tem uma sobrinha, vai fazer uma cirurgia que vai ser pro robô, vai ser um médico operando, mas o robô tem uma precisão mais do que milimétrica. Ele corta um fio de cabelo, o médico falou, cara, eu consigo cortar uma casca de uva de pé ao meio. Eu falei, sério? Ele falou, sério. A precisão é muito impressionante, porque tem um auxílio de uma tecnologia por trás daquilo. Nesses casos são muito benéficos, são muito bons. E quem é contra, que fala que não existe mais o médico raiz, o médico tal, para e pensa. Você está assistindo isso aqui através de um computador, de um celular. Você está se locomovendo com o uso de um carro. As medicações que você tomava antigamente, elas tanto salvavam, mas também te matavam, e elas evoluíram com o uso de tecnologia para melhorar. Então, todo uso de tecnologia bem empregado em qualquer área é bom. O único problema que a gente está tendo, muitas vezes, é o mau uso. E aí agora eu vou falar mais para alunos de medicina que me escutem, é a preguiça. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Cara, ao invés de sentar, entender uma patologia, estudar e compreender para fazer o que muitas vezes eu vejo a minha noiva fazendo em casa, que ela chega lá da residência, ela senta com um caso e ela estuda o caso sem uso de nenhum tipo de IA nem nada, até porque ela é um pouco aversa a essas questões ainda. Ela senta, ela entende o caso para traduzir aquilo e aí ela memoriza. Porque ela fala, o próximo que chegar, eu não vou demorar 3 horas para entender. Eu vou demorar menos tempo para chegar nesse sistema aqui que eu cheguei agora para identificar, de fazer a anamnese e saber que é essa patologia. Então, os alunos hoje estão se formando com muito uso de IA. E isso tem que ter cuidado. Isso aí não é professor, porque isso não é ensino, isso é educação, vem de casa. O aluno ele tem que saber que ele pode utilizar, mas para facilitar. E é importante conhecer, né, André? Porque assim, muito obrigado. A gente tem isso como uma facilidade, como um filtro. Vou citar um exemplo de uma tecnologia. Existe um robô chamado Lucas. Esse robozinho ele é muito legal. A gente já viu Grey's Anatomy, Plantão Médico da nossa época, outras séries, ou quem já infelizmente presenciou um familiar ou um acidente na rua, a necessidade de massagem cardíaca, né? Cara, eu já tive em hospitais, em outras ocasiões da minha vida, e ver lá médico, enfermeiro fazendo massagem cardíaca. Bicho, às vezes você pega lá não é machismo, mas é uma observação fisiológica. Uma mulher fazendo massagem cardíaca num paciente homem, às vezes maior, alguém mais forte. Aquela pessoa tá se matando ali fazendo aquela massagem cardíaca. Questão de força física. Exato, cansa. E eles se revezam entre eles. E às vezes tem que ficar muito tempo fazendo aquela massagem. Tem jeito certo de fazer. Tem que parar, auscultar, medir, aferir e tudo mais. Tem para fazer no tempo certo. Né? Exato, ver se tá voltando. Tá? Tem um monte de regra que eu não sou médico, não vou entrar muito certo. Sim. Existe esse robô Lucas que faz isso. É um robô, prende na pessoa, o robôzinho, massagem cardíaca de boa. Cara, olha que fantástico. Tecnologia fantástica. Exato, né? Mas aí o médico, ele tem que saber fazer massagem cardíaca, porque se o Lucas acabar a bateria... E aí? Não, o que eu ia puxar aqui é o fato seguinte, até cuidar agora com o que eu vou falar para que não haja uma má compreensão, né? Mas aí você me ajuda. Porque você é muito bom se bem empregado. Vamos lá, vamos falar da inteligência artificial. Então esse aluno, esse cara que tu falou agora, esse cara que vai se formar, ou há pouco se formou, se ele se apega muito à inteligência artificial e ele é chamado para um socorro numa ilha deserta onde o avião dele caiu com outros, ele tá ferrado. Exato. Ou ele tá no hospital mais tecnológico do mundo. Isso já aconteceu no Brasil. E acabou a energia. Mas aí, vou misturar minhas duas áreas agora de atuação. Hackearam o sistema. Tô sem o prontuário do paciente. Tô sem acesso. E agora? Tô sem acesso ao sistema. Não tem. Eu vou cruzar os braços? Não dá. Então é importante isso. Tem que salvar a vida, né? Exato. E um outro porém, que foi discutido esse dia para trás, eu estava vendo uma entrevista de um médico, não me recordo o nome, que ele estava falando sobre a questão de como a ciência da inteligência artificial vai impactar também na escravidão da medicina. Tem um outro aspecto, né, André? Hoje um médico consegue atender um volume de 20 pacientes lá em tanto tempo. Ok. Com a inteligência artificial filtrando esses pacientes numa UPA, por exemplo, que já tem hoje para isso, ela vai filtrar lá a entrada dos pacientes, esse médico vai conseguir atender 40 nesse período. Para lá. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Não adianta querer saturar o ser humano, né? Nem o médico, o ser humano nessa questão. A gente tem que ter também a noção de que a tecnologia
é conforto. A gente poderia estar gravando isso aqui numa fita VHS, o Ander depois viria com fita Durex, fazendo os cortes, emendando, que ele já fez isso. Emendando fita VHS ali, para poder fazer as edições, para depois pegar isso daqui e rodar. Mas não, a gente está usando uma tecnologia que traz um conforto de uma edição, de um tratamento de áudio, de facilitar. Então a tecnologia tem que trazer conforto, tanto para o usuário, quanto para o profissional que vai estar operando do outro lado. Com isso, vai melhorar muito. Diagnósticos, por exemplo. Pega um exame, às vezes o médico não vê, aí a pessoa, foi negligência. Às vezes o médico está atendendo 3 intercorrências ao mesmo tempo, e não é negligência. É saturação mesmo, e a culpa não é dele. E é o sistema que às vezes ele está inserido. Isso, às vezes o cara está lá cansado na 12ª hora de plantão, com dor de cabeça, não conseguiu comer, não conseguiu urinar, não conseguiu fazer nada, e tá lá e vê. Às vezes uma tecnologia vai facilitar o acesso dele de falar, essa manchinha aqui no exame parece ser tal coisa. Isso não inibe a responsabilidade do médico de ver e falar, realmente é isso. Nosso poder judiciário já está usando inteligência artificial há muito tempo, a gente acha que é algo recente, não é. Então, não é só na medicina, é em outros aspectos. E deixa eu trazer uma curiosidade, só para você falar sobre esse aspecto de IA. Sabe qual foi, quando deu o boom do ChatGPT ali, né, 2021, 2022 ali, o boom. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Sabe qual foi a pergunta que os médicos mais faziam para a inteligência artificial? Tem noção de qual foi? Não. Os médicos faziam? Os médicos, o uso deles. Qual era o maior uso do médico no uso da inteligência artificial para o trabalho dele? Algumas pessoas vão pensar, é jogar o diagnóstico, né? Fico imaginando algo assim. Né? Qual medicação dá nesse caso? Fico imaginando. Qual é a forma mais humanizada de eu falar para o paciente ou para um familiar sobre a patologia ou sobre o óbito daquele caso? Sobre o caso. Cara, isso me abriu uma dor no coração, não foi nem na cabeça, foi pensar assim, o tanto que nós tornamos máquinas determinadas profissões. Cara, que choque E as pessoas tendo que usar a tecnologia para virar para ser humano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, entender que muitas vezes não é a médica ou o médico, né? É o profissional que está ali, que está com um filho doente em casa. Eu já vi médico trabalhando, tomando remédio na veia, trabalhando, porque tá com dor de cabeça e não tem outro que substitua. E o cara tá lá com o sorinho dele, carregando, trabalhando. Então é necessário a gente saber que tem um ser humano. Então a tecnologia é isso, ela facilita, mas ela tem os complicadores que a gente falou. Ela pode tornar o trabalho mais pesado do que é capacidade daquele profissional, ou pode fazer o paciente chato, que é o paciente que quer ir lá chegar para pegar um atestado, chegar lá para pegar um remédio. Já tô pronto aqui. Já sei. Isso aqui. O ChatGPT é melhor que você. Né? Então, aconteceu comigo essa semana. Eu tive que ir pro HDP tomar um medicamento na veia aí, porque eu tinha que ir ontem, né, no caso, foi de segunda para terça, ontem eu tinha que ir para Amaral. Cara, bicho, eu cheguei lá e disse, cara, tu tem que me dar alguma coisa, porque eu não aguento mais. Mas alguma coisa, né? Tipo, eu tô morrendo. Eu só não tinha um diagnóstico. Mas é isso aí, cara, assim, tocou em pontos aí bem delicados. Eu cheguei a esquecer uma coisa que eu ia te perguntar, assim, lembrei. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas eu vou ter que perguntar, porque tá muito... Eu não sei se tá em alta, mas tá acontecendo muito, que é a telemedicina. Sim. Como é que entra aí o direito nisso agora? Porque pode acontecer várias coisas, né? Tem o lado de cá e o lado de lá na telemedicina. Sim, né? A telemedicina, Anderson, é muito legal. Eu mesmo já fui usuário da telemedicina. A OAB de Santa Catarina, quando eu estava lá em Santa Catarina, ela tinha um vínculo com um hospital de grande renome, e esse hospital tinha um aplicativo para atendimentos básicos. Se eu levei um tiro, eu não vou usar telemedicina. Sim. Né? Se eu bati o carro, tô lá passando mal, eu não vou usar telemedicina, claro. Agora, eu tô com uma febre, tô com uma tosse, né? Tô com uma indigestão, um sintoma leve, algo assim. A telemedicina ela é fantástica. Além dos atendimentos, vou citar uma classe específica, psiquiátricos iniciais. Se algum psiquiatra estiver vendo discordar, me manda pra gente conversar, quero entender esse lado. Mas para aquele atendimento mais leve, aquele primeiro contato, às vezes a pessoa tá com uma patologia de uma fobia social, precisa, né, de um primeiro contato de um profissional. Então a telemedicina ela ficou muito forte na pandemia e depois ela meio que parece que sumiu da visão do povo. É verdade. Mas ela existe, ela é praticada, inclusive ela tem regras. Eu não posso só começar a atender por telemedicina e tratar o meu paciente de telemedicina como se fosse um paciente
normal que eu atendi presencialmente. Existem algumas regras, algumas lógicas a serem seguidas, a forma de você armazenar documentos, os termos de atendimento com esse paciente. Então a gente tem que ter o uso dela de forma correta, entender. Existem coisas específicas para isso. Vale a pena baixar o provimento lá. Se for lá, dá um Google, Conselho Federal de Medicina, provimento telemedicina, vai ter lá um documento facilzinho de ler, questão de meia hora, uma hora ler tudo, compreende, você seguindo as regrinhas está 100% salvo. Óbvio, depois é necessário você estabelecer determinados documentos que você não souber fazer, evite modelos, crie os seus ou contrate alguém, um advogado, um contador, um profissional da área que vai entender para fazer esses documentos para te prevenir. Mas a telemedicina ela é muito boa, ela é muito prática e ela, hoje, existe telemedicina com uso de IA. Existe em alguns lugares, aí, igual a gente tem até entrevistas utilizando IA em alguns aspectos vai ser muito usado na política, né, também, para identificar o rosto da pessoa, ver se ela tá mentindo, não tá mentindo. Já existe inteligência artificial que, cara, o povo mente para médico. Vamos ser sinceros. Tem o senhor tem pressão alta? Geralmente no domingo à noite, para na segunda-feira não ir trabalhar. Exato. Não, mas não só isso. Às vezes acontece. O senhor tem pressão alta? Não tem. O senhor toma algum remédio? Toma um remédio de pressão faz 10 anos. O senhor falou que não tem pressão alta? Pois é, eu tô tratando, eu não tenho. Então, assim, às vezes é sem querer a mentira, né? O senhor fuma? Não fumo. Mas ele não conta que fumou 24 anos seguidos. Então, parou de fumar faz 30 dias. Exato, e olha lá. Então, tem vários pontos ali que na telemedicina já existe IA, que ajuda a avaliar para o médico essas questões. Até mesmo, às vezes tem que fazer alguns exames pela telemedicina. Eu já fiz, é muito engraçado. Eu estava com um médico lá, ele abre a boca, liga a lanterna, deixa eu ver sua goela, olha só ali. Abre o olho pra ver. Cara, eu me matava de rir. Eu ria muito. Porque eu achei... Eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo isso pra um celular. Mas me ajudou. Olha só, eu não sei agora, mas eu sei que a tecnologia do nosso cliente, o SBTech, que é ligada a recursos humanos, a gestão para ponto, né? Cartão ponto, com olho, face, reconhecimento facial. Só que a tecnologia desse nosso cliente, que é de Joinville, ela é tão forte que ela é capaz de fazer isso que tu tá falando. Que massa. Que tem em algumas telemedicinas. E aí entra um cuidado do uso de qualquer tecnologia que vai coletar dado biométrico, gravação, filmagem, reconhecimento facial, enfim, né, da produção de dados. Que é a minha outra área que eu tenho especialização, mas que eu sempre enfatizo, mais do que isso. Dados médicos. Eu brinco e falo sério, porque eu já procurei. Médico é o único profissional que pode tratar todos os nossos dados, inclusive dados sensíveis. Aí um dia eu fui questionado numa palestra, estava palestrando numa universidade, um aluno de direito falou, mas eu, por exemplo, eu sou preto. Por que vai mudar um médico saber se eu sou preto ou se eu sou branco? Existem determinadas patologias que vão ser identificadas que dentro da sua... Eu não gosto dessa expressão, mas sua raça, enfim, vão ser mais específicas, né, pelo seu DNA, pela sua genética, por tudo mais. Então, por isso que um médico tem que saber, né, certinho. Vai impactar ele saber a minha religião? Cara, vai impactar saber a sua religião. Vou dar um exemplo. Claro. Né? A gente fala muito, vou pegar duas religiões aqui, umbandistas e católicos. Determinadas práticas, né? Eu sou católico, tô lá na semana da quaresma, fazendo jejum, aí a pessoa chega lá passando mal. 40 dias sem comer. O médico pode ter um insight e falar, o cara não tá comendo, tá desnutrido. Olha, o senhor católico, o senhor tá comendo? Não tô. Tô sem tomar água porque eu tô fazendo um jejum aqui de 6 dias. Aí, né? Você tá morrendo. Tá desidratado por quê? Umbandista, eu tive uma amiga, trabalhou comigo, ela tava fazendo faculdade de Direito ainda, no escritório que eu tava prestando serviço junto lá em Goiânia, e ela era umbandista. E ela falando que uma vez, ela tava muito mal, que já tinha feito uma consulta inicial, e o médico foi ruim, não me identificou que eu tô com essa alergia e tal. E eu olhei pra ela e falei... Cara, mas não tem lógica, não é possível, você falou tudo, ela falei tudo. Eu falei, olha, tem uma UBS aqui perto que é famosa, né? Vai lá conversar com o médico, ela tava passando mal mesmo. E ela voltou com a cara, você acredita que a gente conversando com ela, ela pediu se eu tinha contato com fumaça, eu falei que não, ela pediu se eu usava incenso, aí eu falei que não, mas que lá no terreiro que eu estava se queimava muita lenha, não sei o quê. E ela, Felipe, já faz uns 10 dias que a gente tá com uns rituais lá, enfim, desculpa o nome se é errado, tá, gente, mas enfim... E que estava queimando muita coisa, e que estava tendo muita coisa que a gente estava fazendo lá, e que acabou que aquilo estava me dando uma alergia.
Então, olha a importância. Então, o médico ele pode tratar todos os dados com a finalidade médica, né? Óbvio. Para aquela finalidade específica de da identificar uma doença do paciente e tudo mais. Cara, que legal. Cara, os teus esclarecimentos aí estão ficando muito bacanas, Felipe. Meu Deus, Que tanto bom. que a gente já chegou aí a 1 hora de papo e vamos Voa, seguir aqui, galera. Olha só, não encontramos aqui Não encontrei a Imprópria, que foi uma revistinha aí que a gente fez. Eu acho que teve ali uma fusão de turmas, né, do jornalismo Foi. na época. Tu era da terceira turma? Eu acho que sim. Você é da primeira. Você é da primeira. E daí deu aquela fusão ali, mas tinha galera e tudo que era. Caraca, cara, nós fizemos aquela revista e foi muito legal. E aí eu olho pra ela de vez em quando e digo assim, meu Deus, cara, eu diagramei isso aqui, como era ruim, cara, como era ruim isso aqui. Texto corrido, uma coisa, não tinha nem correção. Que na época tinha que botar os tracinhos pra poder regular. Bem divertido. Um dia desses eu faço um post aí, eu te marco, vou Por encontrar favor. ela. Mas foi bem legal e o nome era muito sugestivo. Impróprio. Tinha umas histórias bem bacanas. Então a gente tinha essa relação, né, cara, da questão da faculdade, mas também da noite em Frederico, se encontrar com a galera, bater papo, eles surgiam ideias bacanas. Foi o que começou a surgir, né, nesses nossos encontros, ideia de ter uma marca de camiseta. Exatamente. Que era etc. E aí nós iríamos bolar as ideias juntos e depois eu já tinha uma facilidade, digamos assim, para fazer a arte, né? E fazer arte, né? E aí bolar as estampas e tal, a gente chegou a ter algumas conversas. Cara, e aí esfriou, né, cara? Passou, não sei se era por falta de tempo, tinha já jornal na época, né, Felipe? Você tinha outras funções também. E também necessitava de recurso financeiro. Com né? certeza, na época. E eu acho que paramos ali. Mas agora vou ter que te fazer a pergunta, porque hoje o etc. é o nome da agência, né? Mas na época eu não lembro quem teve a ideia do etc. Se foi você, se fui eu, se foi os dois, onde é que surgiu isso, e a gente teve muita risada, e cara, e o nome era fantástico. E agora eu aqui ao vivo vou te pedir desculpa, mas eu tomei pra mim, virou o nome da agência, e não tem mais jeito, né? Ander, sabe o cachorro da rodoviária, que todo mundo dá comida? Sabe o cachorro da rodoviária que todo mundo... Sei, conheço. Que dói quando a gente sabe cadê o caramelo que tava aqui? Sumiu o caramelo. Ninguém sabe, mas alguém batizou aquele cachorro. Alguém deu nome, ninguém sabe, e todo mundo ama, e todo mundo ama. Cara, etc. eu acho que surgiu da nossa conversa ali e de muito Opus 10. Muito. Barzinho, 10, né? pub, não era bar, era pub. Né, de pubs. Revolucionou, Frederico. Pub suburbanos acústicos. Suburbanos acústicos era muito bom. E a gente se juntava e conversava. E diferente de hoje, de sair e ficar com o celular na mão, a gente tinha muito aquilo de sentar no bar, tomar uma gelada para conversar, para ter ideia. Que a coisa fluía. Isso era muito bom. E eu imagino que foi de alguma dessas noites, se esbarrando em algum encontro, em algum apartamento, em algum lugar, fazendo alguma junção para comer alguma massa, alguma coisa que a gente fazia boia para sentar e conversar. E a gente estava ali, e imagino que dessas conversas tenha saído. Agora, o nome, meu amigo, eu vou falar o seguinte, etc. deve ter alguma poesia em algum lugar aí, alguns 3 pontinhos que a gente visualizou em algum canto ali, a gente repensou e falou, cara, da onde veio, né? Eu vou te dizer que a única lembrança que eu tenho, minha, de memória afetiva minha, e eu não consigo lembrar o nome do poema, e eu sei que eu já conhecia daquela época, é que tinha um assim que eu desejo a você isso, aquilo, desejo vírgula, mas e muitas reticências. E eu lembro disso, eu acredito que tu também lembra que existe esse poema, eu não lembro qual Também não. Mas a gente acho que tinha conhecimento e acabou indo, né? etc e tal, e não sei o que, não sei o que. Tinha muito essa expressão etc e tal, né? Tinha, né? Claro, não é nosso isso, né? Mas nós iríamos nos apropriar disso e ia ser uma marca, né? Não, a gente tinha falado, tinha elaborado, tem até hoje as imagens, algumas, é proibido para menor de 18, não vou falar de algumas estampas, mas tinha, que a gente tinha algumas ideias bem interessantes. Muito legal. E agora, sim, tem alguns projetos pro ano que vem, né? E aí não vai ser assim, nossa, vai ser não é aquela ideia de ter uma marca de camiseta e vender e tal, mas a etc, Creative Brand, né, vai ter algumas ramificações comerciais, já tem algumas hoje, vai ter, e eu a gente já tá recebendo pedido do Old School aqui, curte o galo. Né? Então a gente vai estar preparando algumas coisas pro ano que vem, vai ter ali um e-commerce e tal, porque
eu acho legal também passar um pouco disso. A gente tem uma marca bacana que todo mundo fica curioso, pá, mas esse galinho aí e tal, né? E ele é muito cheio de significado, a gente quer ter uma coleção desmembrando ele. Não é a mesma proposta da época, em camiseta e tal, mas a gente vai acabar tendo isso pela frente. Mas, pessoal, antes a gente vir aqui fala em público, seguir... Tá liberado o uso da etc. sem nenhum processo, tá? Não, porque a ideia... seguinte, eu já tenho um cliente advogado que eu já te acionei ele antes do podcast, tá? Ele tá assistindo agora. Que bom. Direto ali pelo stream do Vini, ó. Show de bola. Pessoal, só falar rapidinho também, que ano que vem eu lanço o meu livro aqui, Tudo é Mentira, é Tudo. Acho que vou passar para o advogado antes de ler. Mas ele é um livro, Felipe, muito analógico. Esse aqui é só um protótipo. E ele é muito analógico, tem aqui os meus passos sobre criatividade. Que massa. E eu considero ser um livro bem criativo, e dentro desse espaço sobre criatividade, que a gente vive numa era da inteligência artificial, eu mostro que como é simples ser criativo todos os dias em qualquer coisa. Cara, eu sou cozinheiro. Bota a criatividade ali naquele prato. Eu acompanho teu canal, vejo você falando, já peguei alguns insights, mesmo tendo vivido de marketing digital durante quase 2 décadas. Tu é um especialista. Mas, cara, não, eu falo que a gente tem que aprender... Existe o artificial, mas existe o orgânico, e é do orgânico que vem as boas ideias. Eu sempre falo, o analógico, ele é fantástico. Eu falo pros guris aqui, cara, metam a mão. Tem uma mesa aí do lado com rodinha para ela circular dentro desse espaço pequenininho aqui. Mas cara, vai ali em cima, bota o projeto do cliente ali, rabisca, rasga, pinta. E eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, vai acontecer, ano que vem tudo é mentira, é tudo. O Guia Criativo das Verdades Reinventadas. Vou querer minha versão autografada. Vai ter. E agora, Felipe, conta para mim um pouquinho aqui dessa história aí, de um cliente que resolveu consultar a IA. E ele acabou chegando até um artigo teu, não sei se pela web. Exatamente, André. É uma situação engraçada, e como o programa é até de publicidade, sobre lado comercial, lado de venda também. Como é importante a gente conhecer o nosso cliente, como é importante a gente saber para quem a gente vai vender. Advogado não pode vender, me desculpa, OAB, mas a gente, ao vestir um terno, eu preferiria estar de pijama. A gente está se vendendo, a gente está mostrando quem nós somos, a se posicionar, ter um perfil, um site. Quando eu fiz meu site, o pessoal, para quê? Eu falo, cara, que meu site ele vai atingir um público específico que eu preciso chegar. Então a gente tem muito hoje esses caminhos, né? E eu falo que essa história foi bem engraçada, porque tinha um cliente que eu namoro alguns clientes, né? Eu estava namorando ali esse cliente pra gente fechar, não fechar, ele é de um ramo legal, né, da medicina, e a gente trocando ideia, conversa vai, conversa vem, e ele, mas isso aqui é necessário? Olha, eu não posso fazer uma consultoria, primeiro, por ética, a OAB, gratuita. Segundo ponto, eu preciso comer. Então, né, é um trabalho a ser prestado. E aí ele, não, porque eu posso criar isso daqui, posso fazer isso ali, posso fazer isso aqui assim, assim. E eu, cara, perfeito, faça à vontade, né, fica tranquilo. E eu sempre tô ligado no que as pessoas estão tendo de dúvidas, sempre abro caixinha de pergunta no meu Instagram, converso muito, né, eu escuto muitos profissionais que eu lido, e aquela dúvida foi surgindo em alguns momentos de um burburinho. E eu fiz um artigo, publiquei no meu site, eu tinha jogado ele também no meu LinkedIn na época, eu tinha colocado ele em vários lugares ali e tal. E o que aconteceu foi, aquele profissional, na dúvida dele, começou a pesquisar no Google e tudo mais, e o Google está vinculado com o Gemini, né, ali. E ele já tinha acessado o meu site, ele já tinha mexido nas minhas coisas lá, já tinha conhecido, foi através do digital que ele chegou em mim, e eu já estava há algum tempo, e ele fez uma pesquisa, e ele colocou justamente palavras que estavam ali no meu artigo, né, falando, olha, quais são as necessidades para, infelizmente a OAB não permite a gente especificar casos, né, para tal e tal caso, em tal sentido, em tal ponto, e usou bem o título que eu tinha utilizado, e eu imagino, quem é da tecnologia me explique melhor também, deve ter ranqueado ali, deve ter puxado, e tal. E aí puxou uma série, né, de dados, a informação, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, de acordo, e puxou o autor tal, o autor Felipe Pires, foi puxando tal, e puxou meu artigo, que estava um artigo legal, apareceu. Aí e ele não se ligou nisso. Não, se ligou na hora. Aí foi a hora que ele deu o print lá e falou, cara, tu já tinha me dado a resposta aqui, tu falou que ia cobrar? Eu falei, não, falei que para conversar comigo e eu me tornar responsável com você na produção disso,
é um trabalho prestado. Eu estou prestando informações, não estou dando um trabalho gratuito de advogado, Sim. porque, eu sou vedado, 2, eu preciso comer, né? Honorários fazem parte da nossa vivência, e eu estava ali com respostas básicas que todo mundo, todo cidadão deve saber, que estão de graça lá nos provimentos, nas legislações, nas regras, julgados, enfim. Eu só traduzi e coloquei para você ver. E ele falou, gostei, vamos conversar. Agendou a conversa, baita cliente, um grande amigo. Hoje a gente já está aí fechando, acho que quase vai fazer um ano agora que a gente está fechando de trabalho conjunto. Olha que bacana. E divertido. Para mim foi uma situação engraçada, porque ele falou, cara, foi o que você tinha Ele tentou dar uma escapada de você e não teve como. Não teve. E aí eu falo assim, é interessante, porque foi... eu falo namorar com um cliente, assim, que é aquela questão de você ver que a pessoa tem um potencial. Eu não quero o dinheiro dela. Ander, eu, graças a Deus hoje, dinheiro é importante, é fundamental para todos. Óbvio. Mas como é legal você prestar um serviço para alguém que está fazendo algo massa e você poder auxiliar em uma bandeira que é tão frágil que às vezes pode quebrar uma empresa. Sim. O cara não está regularizado, tem um empecilho, não tem um documento que vai trazer segurança jurídica para ele, para o paciente. E como isso é legal. Então, para mim, foi muito marcante comercialmente, falando que eu gosto da venda, tenho paixão por venda. É legal porque são comercial, mas também é legal para essa satisfação profissional. Exatamente. E aí eu gosto muito, né, de lembrar quantas vezes eu fui procurado aqui na região mesmo. Você é o advogado que lida com recuperação de rede social. Ser referência. E isso me fez, assim, ver que eu estava no caminho certo. Isso fez me sentir bem, me sentir grato, né, de... todos os dias, às vezes cansado, falar, cara, eu vou ter que falar sobre tal assunto, eu vou ter que gravar um vídeo hoje, nem fiz a barba, né? Fale, cara. Aí o cara vai pra frente da câmera, respira e grava e faz, e aí o cara vê resultado, ele fala, se um já deu resultado, já tá legal, vai ter mais. Que legal, cara, que legal. Felipe, pra gente se encaminhando aqui, então, pro fim desse bate-papo, a gente tinha combinado e vocês falaram, não vai pegar nos microfones. Cara, mas tá muito legal. Olha só, fazer essa pergunta aqui, depois a gente vai encerrar. Tranquilo. Senão o pessoal vai ter que assistir em 3 vezes aí o episódio. Tá, olhando para o futuro, o que médicos, pacientes e profissionais da saúde precisam fazer desde já para acompanhar todas essas mudanças com segurança. Tudo isso que você falou, né, da questão da tecnologia, tudo que vem mudando, tudo que está acontecendo aí. André, a primeira coisa é uma conversa que a gente teve na época da faculdade, em 2006. Vamos falar de fontes. As pessoas não podem cair no conto do vigário. A gente está em pleno 2026, foguete está dando ré, como dizia Toguro, né? Foguete está dando ré. Temos internet sem fio em qualquer lugar, até as geladeiras têm internet. A gente não pode cair no conto do vigário e falar, eu vi na internet, eu vi no Instagram, eu vi no Facebook, que ainda existe, eu vi em tal lugar, vi no TikTok. Não pode. As pessoas não podem deixar de conhecer as fontes de onde elas buscam informação e matar a preguiça. É muito mais fácil eu ver uma notícia no Instagram e pegar por verdade de um portal X que vive de polêmica para ganhar engajamento? Ou é melhor eu, ouvi falar que tal doença gera aposentadoria? Já para trás eu recebo uma enxurrada de gente, eu tenho tal doença, posso me aposentar? Não. Mas eu vi no Instagram. Não. Caraca. Não pode. E até em casa, né? Às vezes vem algum parente, vi tal coisa. Eu não achava, no início eu achava, hoje eu já vejo que eu falo, vou estudar para ver se é isso mesmo. Né, já tomei essa maturidade. Mas é não cair no conto do vigário. A pessoa precisa conhecer as fontes dela. Checar. Quem falou isso? Foi no portal de tal município, que existe muito portal com o nome de município hoje. Portal X. Abriu o portal, tá lá a notícia. Quem falou para ele isso? De acordo com o Conselho Federal de Medicina. Vai no Google, ou chama o filho se não souber, o genro, a nora, enfim, o irmão. Periquito, papagaio. Pesquisa, vai lá. Existe isso mesmo? Isso é verdade? Ou então já aconteceu muitas vezes projetos de lei, né? A pessoa vai poder se aposentar com determinada doença. A pessoa, vou me aposentar? Aí eu falo, não pode ainda. Mas eu vi, tá lá no STJ, tá lá no STF. Cara, às vezes tá em julgamento, vai ser julgado, sei lá quando. Então a pessoa tem que conhecer primeiro. Segundo, entender a informação. E aí é buscar fonte. Se não souber buscar fonte, busca alguém da sua confiança, um profissional. Aí de fato. Conversa, né, com um profissional da saúde, um profissional da área jurídica, para entender aquilo e não utilizar daquilo como verdade. Não faça de um post uma verdade.
Porque quando a gente faz de um post uma verdade, a gente vai fazer com todos. E isso vai ser tanto na política, na área da saúde, na área de direitos, e isso torna bem complexo. E prejudica a atuação profissional e os direitos daquelas pessoas. Porque aí a gente tem já um judiciário que é inundado de pedidos de processo com interesse financeiro que não buscam direitos. E a função do advogado não é buscar dinheiro para o cliente, é buscar direitos. Se indenização for dinheiro, é outra história. Mas então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu vejo que o caminho hoje a seguir é conhecer as fontes e estar bem informado. Para profissionais de saúde, é um pedido. Estudem. Quem escolheu viver na área da saúde ou na área jurídica, meus alunos de direito sabem, eu falava isso na época que eu atuava forte como professor, hoje estou fora da sala de aula, para minha saúde também, porque é canseira, valorizo muitos professores, tenho muitos amigos professores, um abraço para todos, mas eu sempre falava, escolheu a profissão de estudar para sempre, cara. Tu vai ter que ter na tua rotina de trabalho, você vai trabalhar 40 horas semanais, 2 horas semanais são de estudo. Profissionais da saúde, estudem, estudem e estudem. Entendam o que vocês estão fazendo e tomem cuidado com o nome de vocês, tanto com a imagem, como também os profissionais de saúde assinam muitos documentos. Cuidem os pactos que vocês fazem, cuidem as assinaturas que vocês vão fazer. Ah, vou fazer parte de uma associação X com 400 médicos para prestar serviço para uma UPA, para uma UBS, para tal. Cuidado. Cuidado com o que você faz parte. Quem não é religioso vai conhecer o que eu vou falar aqui também, quem é já sabe, me diga com quem tu andas e te direi quem és. Cara, importante isso, cara. Então tome muito cuidado. Conhecer as fontes, fazer com que, se você tiver acesso à informação lá na raiz de quem falou aquilo, o portal X falou que foi o Conselho Federal de Medicina ou um julgado do STF. Vai pro site do STF, vai lá em notícias, tem vídeo, tem áudio, tem o YouTube deles. Ah, foi um julgado sobre tal doença permitir aposentar em 2 anos. Vai lá ver se é verdade, porque senão você vai cair na mão de um falcatrua. Existem muitos bons profissionais e ruins que vão falar, vem aqui comigo, eu faço tua ação, me paga X que eu vou fazer tu se aposentar e nunca te aposenta. E se você vai entrar com uma ação, pode levar uma litigância de má fé, que é pagar por entrar com um processo de forma indevida, você pode ter vários problemas, então conheça. E o outro conselho que eu dou para todos os profissionais de saúde que, além de estudar, é cuidado. Cuidado com o que você vai fazer parte. Conheça o meio que você está. Investigue, vai lá no Jus Brasil, joga o CNPJ, procura saber quem é, chama um profissional para avaliar contigo. Isso, na dúvida, busca um profissional que você confia para te ajudar. Né? Cara, assinar contrato é algo muito complexo. Então, passa para alguém ler para ti. No mínimo. Chama aquele parente advogado, mas leia para entender. Se você não entendeu, tome cuidado. Sim, porque são áreas delicadas. Muito delicadas. Felipe, uma última pergunta, é uma pergunta que eu considero ser muito importante, porque ela é bem pessoal para ti. Qual é o teu sonho? Meu sonho, Ander. Olha, eu vou te falar que é uma pergunta gostosa de responder, porque me volta no Felipe. A minha memória da infância são meus 9 anos. Eu não sei por que eu tenho essa data, meus 9 anos de idade. Eu tenho assim na minha cabeça meus 9 anos de idade. E era uma época da minha vida que foi muito conturbada por motivos pessoais naquela infância, uma infância que não passei nenhuma necessidade extrema, mas tinha-se muita dificuldade na época. E sou muito grato aos meus pais, sempre me proporcionaram uma qualidade de vida muito boa, mas foi uma fase de muita complexidade e hoje ouvir qual é meu sonho, então o que você quer para o seu futuro, me remete a uma coisa muito clara. Sentir desejo, manter essa fagulha acesa de fazer aquilo que eu gosto com amor, com entrega e com resultado, tanto para mim, econômico, financeiro, né, como também de satisfação de poder ser referência, ser lembrado por algo bom naquilo que você faz. Ninguém é perfeito, ninguém toma as melhores escolhas sempre na vida, mas eu falo que hoje meu grande sonho é profissionalmente ser lembrado. Hoje mesmo aconteceu uma tragédia, você me perguntar isso me traz uma questão muito boa. Aconteceu uma tragédia na vida de uma cliente, uma perda de um familiar. E ela falou assim, desculpa estar te mandando mensagem, mas você foi a primeira pessoa que eu lembrei. Aconteceu isso, o óbito do fulano de tal, meu sobrinho, tal, por tal motivo. Eu tô me sentindo sozinha. Ela estava com o marido dela do lado, que, enfim, perdeu o sobrinho também, então estava desolada, até porque era do filho do irmão dele. Ela estava com a filha dela do lado, ela estava com sei lá mais quem do lado, das pessoas que trabalham 8, 12 horas por dia com ela lá na clínica dela. E ela me mandou aquela mensagem, nem é minha área de atuação. Mas ela falou assim, eu lembrei de ti, porque eu tô me sentindo desamparada, porque o que aconteceu foi grosseiro.
E eu queria entender. E aquilo, Ander, foi a hora que eu falei, cara, me remete àquele Felipe dos 9 anos, de ver a fagulha acesa, de você ser referência, ser lembrado, ser competente para aquilo, certo? Você ser o jogador que vai fazer a diferença naquele momento do jogo, que tá perdendo, tá numa situação difícil, mas é para você que vão tocar a bola. E que você vai ter capacidade naquele momento também, né? Dominar a bola e pensar na forma do jogo correta. Nem sempre para ganhar, mas se for para eu bater aquele último pênalti mesmo perdendo, que eu faça aquele gol. Para ser honrado daquilo, para ser lembrado daquilo. Então, eu vejo que hoje meu grande sonho, Ander, é isso. Claro, cada vez mais financeiramente crescer, porque a pessoa que não gosta de dinheiro está mentindo. Isso está no sonho de qualquer um, eu trabalho também para isso. Mas eu falo que meu maior prazer, eu tenho uma regra que é todo dia fazer a Eduarda ter um grande sorriso e todos os dias trazer uma notícia boa do meu trabalho para ela. Ela é a pessoa que eu mais gosto de falar sobre a minha profissão, sobre a minha atuação, a minha noiva. Mas eu falo que o gostoso mesmo é quando eu conto para ela algo e ela, além de perceber a minha entrega, ela vê a minha satisfação. E aquilo para mim é muito massa. Às vezes, cara, eu tô com 38 anos, eu conto pro meu pai e pra minha mãe. Eu sou a pessoa que ainda manda mensagem. Ontem eu fui a Passo Fundo, mandei mensagem pra minha mãe e pro meu pai. Tô na estrada. Cheguei, tô voltando, cheguei. E isso é legal. Então, o meu desejo é assim, nessas pessoas próximas e nos meus clientes, que às vezes eu tenho que segurar para não ser amigo dos meus clientes, porque tem que manter a ética profissional, mas é ter essa satisfação, sabe? É manter essa fagulha acesa de ser referência no que eu faço. Galera, eu acho que nós temos aí um sonho que já está se realizando. Amém. Isso eu tenho certeza. Felipe. Meu nobre. PH. Obrigado. Foi um prazer. Desejo muito sucesso. Que a gente se mantenha. A tua carreira mesmo. já é de sucesso, que ela vai ser muito maior e que tu vai retornar agora para Goiânia. Tô voltando para lá agora final da semana e aí volto para o sul agora só em agosto. Mas logo tá aí. Meu nobre. Então vai com Deus, meu querido. Obrigado, Beijo no tá? teu coração, foi um prazer. Também. Pessoal, se foi mais um Etc e Tal podcast. Até mais. Valeu, obrigado.